Vamos então a este relato de hoje de Maledite. E é este daqui. Então, aqui tá assim: quem é a Maledite? Né? Tiraram meu filho por 25 anos. Agora, aqui dentro, o título tá assim: quem é o verdadeiro maledito? Vida destruída por 25 anos. Tá? Então, é algo assim. Vamos lá. Então, acho que parece que está dividido por capítulos, né? E vamos então no capítulo 1, o início de tudo. Oi, Ana, meu nome é Fulana. Ai, que nervoso dizer isso. Acompanho o seu canal há alguns meses. Conheci por indicação de uma amiga que, após contar a ela a história que eu vou relatar aqui hoje, ela insistiu para que eu escrevesse para você. Confesso que fiquei um pouco relutante, mas o meu relato, além de um desabafo, servirá também de alerta para que as pessoas saibam que a maldade muitas vezes vem de onde menos esperamos. Não se preocupe, Aninha, todos os nomes do relato já foram todos os nomes contidos aqui no relato já foram devidamente alterados por motivos de segurança. O relato é longo, mas eu garanto, valerá a pena. Eu acho que ficará bom para um tipo ao vivo. Dividirei em capítulos para facilitar a compreensão. Já pode pedir para o Matheus levar a caneca chique com água. Vou tentar resumir ao máximo. Ok, obrigada. Ixi, pior que tô sem água. Ah, não, olha, tem água aqui. Então, beleza. Tem água aqui. Vamos lá. Eu nasci e cresci em uma cidade rural e bem pequenininha, no interior do Rio Grande do Sul. Minha mãe enfrentava inúmeras dificuldades para criar a mim e o meu irmão, 4 anos mais velho que eu, principalmente após o falecimento do meu pai. Até que no ano de 1995, eu já com 15 anos de idade, minha mãe decidiu que nós duas nos mudaríamos para São Paulo, tentar uma vida melhor. Assim que chegamos aqui, alugamos um quartinho em uma pensão. Minha mãe, muito comunicativa, logo fez amizade com a dona da pensão, uma senhora gordinha com um ar meio soberbo, sabe? E papo vai, papo vem, ao longo dos dias descobrimos que ela frequentava uma igreja bem grande que ficava em um dos mais nobres bairros da cidade. E nos convidou para um festejo que ocorreria na semana seguinte. Minha mãe viu esse convite como uma possibilidade de conhecer pessoas com alguma influência e que poderiam arrumar um emprego para ela e até mesmo para mim. Então lá fomos nós. Ana, nem parecia que estávamos em uma igreja, e sim em uma formatura, sabe? As pessoas extremamente arrumadas e elegantes nem olhavam para nós. Até que uma moça loira dos olhos cor de mel, muito simpática, se aproximou. Disse que seu nome era Elizabeth e que conheceu o nosso sotaque, pois também era do interior do Rio Grande do Sul e que havia se mudado para São Paulo já fazia muito tempo. Sentou em uma das mesinhas conosco e em algumas horas já nos sentíamos íntimas. Ela cresceu em uma cidade do lado da nossa, olha que coincidência. Ao longo da conversa, ela comentou que tinha 2 filhos, a Gabi, uma menininha muito levada de 5 anos de idade, e um rapaz chamado Diogo, de 13 anos. Disse que o marido era médico cardiologista, que trabalhava em um famoso hospital da cidade, que eu não vou citar o nome, é claro. E tinha uma clínica já bem conceituada na região e que isso era o que aprendia em São Paulo. Mas que seu maior sonho era voltar para o Rio Grande do Sul e para perto do restante de sua família. Comentou que estava procurando uma babá para auxiliar nos cuidados com a Gabi, pois, embora tivesse uma governanta em casa, não achava justo dar à funcionária uma função que não era dela. Os olhos da minha mãe brilharam. Minha mãe sempre gostou bastante de crianças e logo deixou claro que estava procurando um emprego e que gostaria de se candidatar a essa vaga. Em 1995, ter um telefone em casa não era tão acessível assim. Então, ela nos passou o dela e ficamos de ligar de um orelhão. Naquela época, quase todas as esquinas possuíam um orelhão. Eu amava os que o telefone eram vermelhos. Eu também achava lindo. Ligamos, porque tinha vermelho e tinha azul. Não sei se tinha outra cor, eu lembro mais dos vermelhos mesmo.
Ligamos e combinamos de irmos até sua casa no final de semana seguinte, onde minha mãe passaria por uma entrevista com a Elizabeth. Seu marido e a governanta da. Onde passaria por uma entrevista com a Elizabeth, seu marido e a governanta da casa, para possível contratação como babá. No dia combinado, chegamos até um condomínio de casas em um bairro luxuoso e tradicional aqui da capital paulista. Sabe aqueles condomínios de casas que quando entramos nem nos sentimos no Brasil? Fomos recebidos na porta por uma senhora que se apresentou como Dica e nos disse que era a governanta. Ela carregava uma garotinha com cabelos dourados, com cachos nas pontas e logo fixou os olhos em mim. Sorriu e esticou seu ursinho de pelúcia. A garotinha, que era um cachorrinho que latia e dava cambalhotas. Lembram desse brinquedo? Eu lembro, eu tinha. Eu comprei. Era do Paraguai. Eu adorava. De cara me apaixonei pela garotinha, assim como minha mãe. A casa, que era de 2 andares, por dentro parecia uma mansão de novela. Tudo muito claro, amplo e moderno para os padrões da época. Que eu e minha mãe ficamos assim impressionadas. Fomos conduzidas para a sala de visitas e dali pouco menos de 5 minutos, Elizabeth entrou na sala junto com um homem. Ele era alto, cabelos castanhos escuros, aparentava ter uns 40 anos e visivelmente era o oposto dela no que tange à humildade, sabe? Enquanto Elizabeth nos tratava com sorrisos e simpatia, perguntando um pouco mais sobre as experiências da minha mãe com crianças, seu marido, que aqui vou chamar de Alexandre, nos olhava com um olhar de pouco caso e até mesmo de desprezo. Ao final da entrevista, minha mãe foi contratada. Contudo, tinha um porém. Elizabeth procurava uma babá que pudesse pernoitar na casa. Então teríamos que nos mudar para lá. O que de pronto minha mãe aceitou. Os aposentos de empregadas era bem maior do que o nosso quarto na pensão. Era praticamente uma outra casa, nos fundos da casa principal. E eu teria um quartinho só para mim. Parecia um sonho. Capítulo 2. Minha vida mudaria por completo. Elizabeth era uma boa patroa. Vendo minha dificuldade para chegar a tempo na escola que ficava do outro lado da cidade, propôs que se eu ajudasse a minha mãe com seus serviços durante meio período, ela e o Alexandre me matriculariam em uma escola particular próximo dali. Promessa que foi cumprida. Então, pela manhã eu estudava e de tarde eu ajudava a cuidar da Gabi. Os dias eram tão corridos que eu me dei conta que, mesmo após 3 semanas morando lá, eu não havia conhecido o filho mais velho do casal, que era 1 ano e meio mais novo do que eu. Ele passava a manhã em aula, depois ia direto para a natação, fazia parte da equipe da escola, ou ficava trancado no quarto estudando, até o dia que eu o vi e minha vida mudou por completo. Eu estava tomando café da manhã em um domingo que me dei o luxo de acordar um pouco mais tarde quando ouço um bom dia logo atrás de mim. Me virei e vi um garoto lindo. Tinha os cabelos castanhos escuros, curtos e lisos, pele bem branquinha, olhos cor de mel e uma expressão de sorriso no canto da boca, sabe? Aquele sorriso estilo garoto problema. Mas não era. A verdade é que eu fui o problema dele. E isso me assombra até os dias de hoje. Ele aparentava ser bem mais velho do que realmente era. Eu acho que pelo corpo já desenvolvido, devido às atividades físicas, ou por ser bem mais maduro do que os demais garotos de sua idade. A partir desse dia começamos a nos aproximar e viramos amigos. No início ele era um pouco fechado, mais me ouvia do que falava. Depois, aos poucos, ele começou a se abrir. Ele não era de muitos amigos, seguia uma rotina bem rígida de estudos que era imposta pelo pai, que desde seu nascimento já estipulou que Diogo seria seu sucessor profissionalmente. Viramos confidentes. Descobri que ele odiava a ideia de ser médico como o pai, que diversas vezes o Alexandre já tinha traído a Elizabeth e que a vida íntima da família era um caos.
Diogo sentia falta do afeto paterno e parecia buscar a aprovação do pai nos mínimos detalhes, o que nunca conseguia. Depois de um tempo, começamos a ficar mais próximos e namorar às escondidas. Isso aí, Ana, namorar. Eu com 15 e ele com 13. Dica. A dica não, dica era o nome da governanta. Dica! A governanta nos vigiava o tempo inteiro, mas dávamos um jeitinho de ficarmos juntos. Até o dia que, no auge da nossa maturidade, entre aspas, né? Resolvemos que queríamos elevar o nosso relacionamento a outro nível e nos pertencer. É que entende. Na minha cabeça de menina de 15 anos de idade, cujo maior hobby era ler livros de romance, eu achava que eu estava sendo, no mínimo, poética. Que tola que eu fui, gente! Escolhemos cuidadosamente um dia em que estivéssemos sozinhos em casa. Fomos até o meu quartinho e preparei tudo. E nesse dia, nós dois tivemos a nossa primeira vez e nos descobrimos juntos. E adivinha? Pois é, minha menstruação sempre foi muito certinha. E quando atrasou, eu já me desesperei. Contei ao Diogo e ele deu um jeito de comprar um teste de gravidez depois da escola. Assim que chegou em casa, fui direto para o meu quarto e fiz o teste, que mais parecia um termômetro. Não eram aquelas fitinhas fininhas de hoje. Me sentei ao lado dele na cama, aguardando aqueles minutos que pareciam horas, até que apareceram 2 tracinhos. Diogo agarrou o teste e colocou perto dos olhos para enxergar melhor, como que não acreditando no que via, e começou a chorar. Me entregou e eu fiquei desesperada. Eu chorava também, eu soluçava, minha cabeça rodava, parecia que eu tinha caído na realidade depois de ter vivido em um dos meus livros de romance durante os últimos 4 meses, sabe? E acabei soltando um: eu acabei com a minha vida. Meu Deus! E qual não foi a minha surpresa quando ele abruptamente parou de chorar. Me olhando meio assustado, perguntou meio confuso também: o quê? Você tá triste? Eu tô muito feliz, fulana. Nesse momento eu entendi que enquanto eu chorava de medo, ele chorava de felicidade. Mesmo com 13 anos, gente do céu. O que é uma loucura, eu sei. Ele me beijou, me abraçou, beijou minha barriga, disse que me amava mais do que tudo, que seríamos uma família, e eu senti um calor tão grande no coração que até hoje, por mais absurda que seja a situação, eu não sei explicar. Hormônios adolescentes, talvez. Capítulo 3, do céu ao fel. A notícia ficou só entre nós por um tempo, como um segredo gostoso que a gente estivesse tentando proteger. Era como se nós fôssemos um só. Nós dávamos um jeito de estarmos sempre juntos o dia inteiro. E digo sem qualquer dúvida em meu coração, foi a melhor época da minha vida. Eu me sentia a mocinha de um livro, que guardava na barriga um tesouro. Vai parecer meio teatral, mas era como se eu fosse a camponesa carregando um filho do príncipe na minha barriga. E como se estivéssemos nos preparando para fugir, que ele renunciaria à futura coroa e que viveríamos juntos, uma vida só nossa, e seríamos felizes da nossa maneira, porque tínhamos um ao outro. Eu fico com uma vergonha de escrever isso, mas eu juro, na minha cabeça daquela época era bem plausível. Mas o paraíso obviamente durou pouco. Começamos a ficar angustiados quando a minha barriga começou a aparecer, o que não demorou muito já que eu era bem magrinha. Sabíamos que teríamos que contar. No fundo, eu ainda tinha esperança de que o Alexandre, que sequer olhava na minha cara, acabaria ao menos aceitando e me deixaria continuar morando lá. Então chegou o dia. Contamos primeiro para minha mãe. Ela teve a pior reação possível. Disse que éramos idiotas e irresponsáveis, que tínhamos arruinado ela e a nós mesmos, que perderia o emprego, que seríamos expulsas, que a melhor opção para todos era ninguém saber desse bebê e que conhecia uma pessoa lá do nosso antigo bairro que comercializava um remédio, que eu e o Diogo deveríamos parar de namorico, que ela daria um jeito nesse problema
entre aspas. Eu fiquei horrorizada, mas o Diogo me mandou ficar tranquila, que os pais dele nunca deixariam acontecer nada com o nosso bebê, que a minha mãe só estava assustada e que tudo ficaria bem. Lê do engano. Nesse mesmo dia, de noite, nós chamamos os pais dele para conversar. Elizabeth começou a chorar desesperada e o Alexandre só falou um: Calma, minha filha, vamos te dar todo o apoio que você precisar e vai ficar tudo bem. Ele saiu e começou a fazer umas ligações no telefone da sala, enquanto Elizabeth nos abraçava aos prantos, perguntando por que não esperamos um pouco mais. Que Diogo era muito jovem e que agora teríamos uma enorme responsabilidade. Eu já estava acreditando que tudo ficaria realmente bem, quando, para o espanto de todos, o Alexandre entrou, dizendo que um amigo dele resolveria o problema no dia seguinte, de manhã, que era para eu ficar tranquila que seria em uma clínica e eu não sentiria dor. Aí o Diogo se desesperou, dizia que o pai não mataria o filho dele. Nessa hora, a Gabi começou a chorar muito com a gritaria. Então eu peguei ela no colo e saí da sala. Fiquei sentada na porta e só conseguia ouvir aquela gritaria do lado de dentro. Alexandre argumentava com o filho que tinha certeza que o bebê não era do Diogo. Diogo contra-atacava, dizendo que era filho dele sim. Alexandre dizia que eu era uma interesseira, só estava atrás do dinheiro, e isso despertou o instinto da Elizabeth, que, sabendo da fama do marido, ficou com a pulga atrás da orelha e pensou que se o marido dizia com tanta certeza que o meu bebê não era filho do Diogo, só poderia ser do próprio marido. E começou a exigir um exame de DNA. Gente do céu, isso acabou comigo. Eu me senti humilhada. Era como se tudo tivesse desabado de novo. Era um pesadelo. Graças ao Diogo e à desconfiança da Elizabeth com o marido, tiraram a ideia de me levar para a clínica. Chamaram a minha mãe para conversar e disseram que a partir daquele momento eu deveria sair de lá e que a minha mãe ficaria no emprego até encontrarem alguém que a substituísse. Assim que abriram a porta, o Diogo veio, me abraçou, disse que ficaria tudo bem e que ele iria embora junto comigo. Enquanto eu arrumava as minhas coisas no meu quartinho, ele subiu para fazer as malas dele. Dava para ouvir os gritos do Alexandre e o choro da Beth no andar de cima. A casa virou um inferno. Minha mãe aceitou continuar prestando serviços até que encontrassem outra pessoa. Precisávamos do dinheiro mais do que nunca. Mas alertou que iria embora junto comigo. Então voltamos para a pensão, eu, Diogo e minha mãe. Chegando lá, minha mãe preparou um colchão improvisado no chão para o Diogo dormir. Nós duas dividíamos a cama e depois que ele pegou no sono, conversamos pela primeira vez. Ela disse que tinha medo da situação, que a família do... Eu não entendi. Mas é que eu não falei com você, dona Google. Fica quietinha aí. Que ela tinha medo da situação, que a família do Diogo tinha mais dinheiro do que eu imaginava e que agora que estávamos nos reerguendo, que o Diogo não estava acostumado com a nossa vida, que ele voltaria para a casa dos pais e nós ficaríamos ao relento, e pior ainda, com um bebê. Mas ele não foi embora. Ele vinha da escola para nossa casa todos os dias, como forma de retaliação. Alexandre cortou a mesada do filho, proibiu que a mãe o encontrasse na porta da escola para ter notícias e lhe entregar algum dinheiro. A minha mãe, que continuou trabalhando lá, dizia viver um inferno na mão do Alexandre, inferno que só era apaziguado por Elizabeth, que a defendia. Mas quando ela chegava em casa com apenas um salário, contas para pagar, uma filha grávida e um menino de 13 anos querendo ser pai, parece que tudo piorava. Não que ele reclamasse do nosso estilo de vida. Ele era grato até por um pedaço de pão com margarina pela manhã. Mas as coisas começaram a apertar e a minha mãe informou que não tinha condições dele continuar lá. Não tinha como nos bancar, que ele deveria voltar para casa e ele se negou. Porém, no dia seguinte, depois de voltar de uma consulta de rotina, soube que a minha mãe tinha colocado as coisas dele para fora e o obrigado a voltar para casa. Depois desse dia, cortaram qualquer tipo de contato que eu poderia ter com o Diogo. O motorista da família o buscava e deixava na escola e nos cursos.
Eu morria de saudades dele. Eu perdia noites de sono sem saber se ele ainda lembrava de mim e do bebê. Eu acariciava minha barriga e conversava com meu filho. Prometia que jamais o abandonaria e que estaríamos juntos para sempre. Meu Deus, em que momento da minha vida eu me perdi? Até que chegou o dia do meu bebê nascer. Eu estava na escola, Elizabeth continuou pagando para mim, escondida do marido, a escola, quando senti a pior cólica da minha vida e eu sabia que o meu filho estava chegando. Uma professora me levou às pressas para uma maternidade ali perto que atendia o SUS e a coordenadora ligou para o contato de emergência da minha mãe, a casa do Alexandre e da Elizabeth, para informar que eu estava em trabalho de parto. Não sei precisar quanto tempo se passou. Na minha percepção distorcida pela dor, foram dias. Mas ao chegar no hospital com a minha professora, fomos informadas que deveríamos aguardar na enfermaria. Os leitos estavam ocupados e o único médico obstetra de plantão estava em uma cesárea de emergência num outro hospital. Eu estava desesperada e achando que as coisas não poderiam piorar quando ouço chamarem pelo meu nome. Era um homem vestido com um terno cinza escuro, se apresentou como um motorista e dizia que tinha orientações para me levar para aquele hospital famoso aqui da capital paulista, onde o Alexandre trabalhava, que estavam me esperando lá. Eu entrei em pânico. Eu implorava para não ir. Eu dizia que eles tirariam meu bebê de mim. Mas eu estava sozinha. Minha mãe não tinha chegado. Minha professora mais apavorada do que eu. Então, uma enfermeira veio falar comigo, disse que o bebê estava virado e que o parto seria muito complicado. E se estava tendo uma oportunidade de ir para um hospital melhor, eu deveria ir, pelo meu bem e do meu filho. Eu nem sei explicar o que se passou pela minha cabeça naquele carro. E até hoje eu me lembro. Era um Monza preto com cheiro de carro novo. Até hoje, cheiro de carro novo é um gatilho para crises de ansiedade. Quando chegamos na porta, eu chorava de dor, de desespero. Eu me negava a descer do carro e ao mesmo tempo eu precisava. Minha bolsa tinha estourado, até que o motorista me passou um celular. Meu coração disparou quando depois de meses eu ouvi a voz do Diogo. Fulana, tá tudo bem. Eu tô aqui em cima te esperando já. Sua mãe tá aqui. Estamos só nós. Deixa eu conhecer o nosso filho ou filha. Aceitei ir e subiram para o quarto. Realmente só estavam Diogo e minha mãe. Ele me abraçou, me beijou, beijou minha barriga, chorou por não ter visto a barriga crescer, parou de chorar. Ele estava em êxtase. E depois de alguns minutos, o meu menino nasceu. Nasceu lindo, branquinho, com os cabelos castanhos escuros e os olhos cor de mel, a cara do Diogo. E aqui o chamarei de Felipe. E naquele momento eu descobri o que era o amor. Decidida a não pensar em problemas, eu estava no céu. Até que meu coração parou e senti como um soco no estômago quando ouvi na porta do quarto alguém cumprimentar. Boa tarde, doutor Alexandre. Alexandre estava de plantão no dia e, obviamente, estava ciente da nossa entrada. Entrou junto com um rapaz vestido de branco, segurando uma maletinha, e a primeira coisa que o homem disse foi: é só uma picadinha. E eu me desesperei. Tentava me levantar quando o rapaz de branco tirou meu bebê dos braços da minha mãe, que o ninava. Diogo também se desesperou. As enfermeiras olhavam assustadas, mas o que fariam? Era um dos médicos do hospital lá dentro. Então furaram o meu filho com um aparelhinho que parecia uma borboletinha e tiraram seu sangue. Meu bebê gritava de um lado, eu de outro. O Alexandre sequer olhou para o neto ou para o filho. Apenas fez um gesto para o rapaz devolver o Felipe para minha mãe e foi embora. Era o sangue para o exame de DNA. Ficamos no hospital por mais uns dias. Diogo não saía do meu lado para nada. Até que chegou a hora de irmos embora. O motorista estava nos esperando na porta do hospital com uma caixa cheia de roupinhas novas, fraldas e mamadeira que a Elizabeth havia mandado e nos levou de volta para casa. Diogo queria entrar em casa conosco, mas minha mãe não deixou. Prometeu que no dia seguinte deixaria que ele visse o nosso filho e o presenteou com um relógio antigo, que ela sempre carregava em sua bolsa como forma de garantia que cumpriria a promessa. Guardem isso, assombrados. Capítulo 4.
o crime e o inferno na terra. Passamos bem a noite, mas no dia seguinte ele não veio. Umas 2 semanas depois a campainha tocou. Eu corri para abrir a porta com meu filho nos meus braços, pensando que era o Diogo, mas não era. Era o Alexandre, com mais 2 caras vestidos com ternos. O resultado do DNA havia saído. Minha mãe, que já havia sido dispensada dos seus serviços, os convidou para entrar e foram bem diretos. O exame de DNA deu positivo. Meu bebê era sim filho do Diogo e que isso era uma prova para me colocarem na cadeia. Eu fiquei sem reação, eu não entendia como assim me colocar na cadeia. Ele me humilhou e agora queria me prender. Então um dos homens começou a me explicar que Diogo era ele era menor de 14 anos quando nos envolvemos e que o DNA era uma prova de que eu tinha abusado dele, já que ele, mais novo que eu, não tinha como tomar as próprias decisões. Fiquei atordoada, estava com medo de ser presa, do meu filho ser mandado para algum abrigo, eu não sabia o que pensar. E foi aí que fizeram a proposta. Disseram que se eu entregasse o meu bebê para eles, não me denunciariam. Que o meu filho seria adotado pelo Alexandre e pela Elizabeth, que nunca saberiam sobre mim e que o bebê nunca saberia sobre mim, e que me pagariam uma boa quantia para que eu voltasse para o Rio Grande do Sul e que lá eu faria minha vida. Mas que o meu crime só ia prescrever quando Diego fosse maior de idade e que se eu procurasse o meu filho me denunciariam. Foi o pior dia da minha vida. Eu chorava, eu gritava, perguntei por Diogo e Alexandre disse que já tinha exposto para ele o crime que cometemos e que me denunciaria se Diogo fosse atrás de mim. Estava explicado o sumiço dele, ou ao menos eu achava que sim. Que não adiantava eu correr atrás do Diogo, mas podia ficar tranquila que o meu filho ficaria bem. Então minha mãe, aparentando estar desesperada, tirou meu filho dos meus braços, entregou para ele e assim eles foram embora. Enquanto eu gritava no portão, sendo segurada por minha mãe e um dos vizinhos que acompanhou a situação. No mesmo dia, uma pessoa passou entregando um cheque no valor de R$ 7.000 para minha mãe. Na época, 7.000 era muito dinheiro. Lembrando que em 1996 o salário mínimo era de R$ 112. E na semana seguinte eu fui para o Rio Grande do Sul. Minha mãe mandava dinheiro todo mês para nos mantermos, eu e meu irmão. Sim, minha mãe ficou com o dinheiro e o administrava. Ela se mantinha, ajeitou a casa dela, a casa do meu irmão no interior. Eu perguntava por notícias do meu filho todos os dias em que nos falávamos pelo orelhão perto de casa. Ela só dizia que não tinha informações, mas que tentaria alguma notícia na semana seguinte. Mas nunca conseguiu. Capítulo 5: O reencontro. O tempo foi passando, jamais esqueci, mas atribuições do dia a dia fazem a dor, atribulações, eu acho, do dia a dia fazem a dor diminuir, embora esteja lá, né? Passados 7 anos de quando eu parti, voltei para São Paulo e a primeira coisa que eu fiz foi tentar contato com o Diogo. Pedi um táxi e fui da rodoviária direto até a porta do condomínio que eu torcia para ele ainda morar. A fachada imponente me desmotivou. Me dava arrepios, vontade de chorar, tremedeira. O porteiro me ofereceu uma água e perguntou para qual casa ele deveria anunciar. Desisti e voltei para casa aos prantos. Uns 4 meses depois, ainda meio atormentada, voltei para lá. Parei na porta e dessa vez pedi para que o porteiro me anunciasse como uma amiga de Diogo e dei meu nome como Lia. Esperava que ele entendesse o recado, já que teríamos dado o nome de Lia ao nosso bebê se fosse menina. Mas fui informada que Diogo estava na faculdade. Após minha insistência, um pouco desconfiado, o porteiro me disse o nome da faculdade que enviava correspondências para a casa. Então, sem pensar 2 vezes, eu fui para lá. Deduzi o curso, não precisava pensar muito para saber que o pai teria o obrigado a fazer medicina. Esperei por algumas horas em uma lanchonete logo em frente, sem tirar os olhos dos portões. Então eu o vi. Ele estava lindo,
Um homem de cerca de 21 anos, cercado por amigos, rindo, feliz, com a chave do carro balançando entre os dedos e com uma garota linda segurando sua mão. Entraram juntos no carro. Eu fui fraca e isso me travou. Ele estava ótimo, tinha arrumado uma namorada do mesmo círculo social dele. Fui para casa, tive diversas crises de ansiedade, tinha medo dele me odiar e, principalmente, estava sobre o destino do meu filho. Ele sabia sobre mim? Teria ido para a adoção? Estava bem? Depois de algumas semanas, deixei metade do meu medo de lado e voltei a me esconder na lanchonete em frente à faculdade de Diego. Eu me sinto uma stalker. Ele estava parado na porta, com o grupo de amigos e a namorada. Quando um carro parou a poucos metros dele, saiu um garotinho lá de dentro. Correu até ele e ele foi de encontro ao garotinho também correndo. Pegou-o no colo e o beijou e ali eu percebi que era o nosso filho. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam, eu não conseguia respirar. Comecei a chorar. Estava longe o bastante para não conseguir ver os detalhes do rosto do menino, mas era ele. Era o meu menininho. Era nítido o amor entre os dois. Eles cuidaram do meu bebê. Ele era forte, grande para a idade e a cara do Diogo. Diogo se despediu dos amigos e entrou no carro. Então eu decidi não perderia mais nenhum dia. De noite eu fui até o condomínio e me apresentei novamente como Lia. Quem atendeu o interfone deve ter ficado meio confuso porque demoraram para liberar a minha entrada, até que liberaram. Entrar naquele condomínio de novo foi um pesadelo. Quando o táxi parou em frente à casa, eu não conseguia decidir se eu descia ou pedia para que ele voltasse. Até que ouço alguém bater no vidro e era o Diogo. Ele pagou o taxista e abriu a porta para que eu descesse. Estava angustiado, como que querendo que eu descesse rápido para que ninguém me visse ali. Ele me puxou abruptamente para a garagem da casa, onde não conseguiram nos ver do lado de fora, e me perguntou de maneira extremamente fria: "O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui?" Aquilo me fez travar de novo. 1000 coisas se passavam na minha cabeça. Ele não era mais o rapaz que eu conheci. Seus olhos cor de mel, que antes eram calorosos, agora estavam frios. Até ouvi alguém o chamar de dentro da casa, ele se desesperou, pegou o celular e já ligou para um táxi me buscar. Eu pedi que trouxesse o meu filho para que eu o visse e ele disse que eu estava louca, que ele jamais faria isso, que o meu filho não sabia sobre mim e que não iria saber no que dependesse dele, que achava que os pais dele eram seus pais e que assim que tinha que ser. Não demorou muito, o táxi apareceu e eu só fui embora depois dele me prometer que me encontraria no dia seguinte no shopping, mas ele não compareceu. Me enfureci e decidi que falaria com Diogo de qualquer jeito. Eu queria o meu filho, não ele. Corri até a faculdade dele e assim que o vi na porta com os amigos, me aproximei. Chamei por ele e com os olhos queimando de raiva se afastou e veio até mim. De lá fomos almoçar em um restaurante e conversamos. Ele começou a dizer que eu não tinha o direito de procurar o nosso filho depois de ter aceito o dinheiro do pai dele para abandoná-lo e de tê-lo ameaçado caso aparecesse na casa da minha mãe. Disse ainda que o meu filho estava bem e que não precisava de mim para nada. O pai dele tinha me ameaçado e me mandado ir embora, e a versão que foi contada para ele era o oposto. Eu contei a minha versão. Ele entrou em um estado de negação, como se não quisesse acreditar que o pai fosse capaz disso. Aos poucos, aquela máscara de pessoa fria e esnobe foi derretendo. Reconheci no olhar dele aquele mesmo garoto de antes. Nos abraçamos tão apertado como duas almas se reencontrando, e ainda comigo em seus braços, ele disse que não imaginava que isso pudesse ter acontecido, e que eu, depois do nosso filho, fui a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Que o salvei dele mesmo ao ensinar por meio do nosso menininho o que era o verdadeiro e incondicional amor. Após me atualizar um pouco sobre sua vida e me falar muito sobre o Felipe, nesse momento os olhos dele brilhavam, eu reiterei que queria ver o meu filho, que era um direito meu e que agora, mais esclarecida, eu sabia que não poderiam fazer nada contra mim. Diogo me implorou para que eu não fizesse.
Disse que tinha muito medo de perder o nosso filho, que a Elizabeth era a mãe que ele conhecia e o amava mais do que tudo, que isso iria ocasionar muito sofrimento, que nem a própria Gabi sabia que, na verdade, o Felipe era sobrinho e não irmão dela. Gente, eu rebati e ele, obviamente, cresceu mais que eu. Disse que se eu julgava ser meu direito, deveria contratar bons advogados e que brigaríamos na justiça. Ora, Ana, eu mal tinha dinheiro para me manter em São Paulo. Quem dirá para uma disputa judicial? Fora que, fora que precisava ver meu filho imediatamente. Então chegamos em um acordo. Pedi que ao menos me deixasse ver o Felipe como uma amiga, e ele concordou. Ligou em casa e pediu para que o arrumasse, que iria levá-lo ao Play Center aquela tarde. A distância do shopping até o condomínio de Diogo nunca foi tão longa. Ao chegarmos em frente à casa, eu vi um garotinho com seus 8 anos, sentado do lado de fora, super animado, e assim que o carro parou, correu para o banco de trás. Me olhou curioso, perguntou meu nome e logo se apresentando também. Meu filho de pertinho era ainda mais lindo, os olhos de um mel esverdeado, aquele cabelo lisinho, castanho escuro e brilhoso. O que O que contrastava com a pele branquinha e, como já disse antes, a cara do Diogo. Me apresentei como Lia e disse que era amiga do irmão dele. Ele reconhecia o Diogo assim, como irmão. Ver os dois juntos era incrível, a conexão entre eles, embora meu filho pensasse que Diogo era seu irmão, era muito além de amor de irmãos, e Diogo tinha uma tensão, um amor absurdo por Felipe, que era retribuído prontamente na mesma intensidade. Estar com os dois me fez amá-los ainda mais. Pareciam duas crianças se divertindo juntas. Eu tentava controlar as minhas emoções para não parecer estranha aos olhos do pequeno, até que após sair de uma montanha-russa de caracol, no auge da empolgação, Felipe correu para os meus braços e me abraçou apertado, dizendo: Tia Lia, eu amei você. Você podia namorar com o Di e virar família. Ana, aquilo me desabou e eu não segurei a emoção e comecei a chorar. Eu soluçava enquanto o meu menino passava as mãozinhas em meu rosto, perguntando assustado o que tinha acontecido, se ele fez algo de errado. Diogo me olhou com ódio e seus olhos cor de mel, que até então estavam calorosos como antigamente, se tornaram novamente frios e vazios. Declarou que íamos embora. Meu filho, meio assustado, sequer fez birra com o irmão, entre aspas, e concordou com a decisão. Decidiu deixar o nosso pequeno em casa primeiro. O caminho foi o mais completo silêncio, interrompido apenas por meus soluços incontroláveis. Ao estacionarmos na porta da casa, uma mulher a abriu para receber Felipe. Era Elizabeth. Acho que mesmo através do fumê do carro, ela me reconheceu. Ficou pálida. Ficava nas pontas dos pés para tentar olhar para Diogo ali na porta mesmo. Não se atreveu a se aproximar do carro. Mas ele, surpreso por ter sido a mãe a abrir a porta, não a dica, como de costume, arrancou com o carro assim que o nosso filho desceu e saímos dali. Diogo passou o resto da noite preocupado se o nosso filho teria ficado confuso ou se a mãe estaria bem. Brigou novamente comigo pela minha crise de choro, voltou ao assunto que de uma maneira ou outra eu tinha ido embora, tinha deixado ele e o nosso filho sozinhos, que tinha vivido um inferno com o pai depois que eu fui embora, que era muito difícil para ele também, que doía o fato do filho, que era a pessoa que ele mais amava na vida, chamar outro homem de pai. Eu sentia que, ao mesmo tempo em que ele acreditava em mim, ainda estava em negação sobre o caráter do Alexandre. Eu disse para ele que ainda o amava e que os dois eram a minha vida, que poderíamos tentar nos reconstruir, mas ele se fechou novamente, me deixou em casa e eu não consegui entrar em contato com ele durante algumas semanas. Comecei a correr atrás de trabalho e ocupar a cabeça, mas estava um trapo. Eu conversava muito com a minha mãe sobre como o Diogo amava o nosso filho, em como eu amava os dois, sobre como ele estava frio comigo. Minha mãe me tranquilizava, dizia que tudo ficaria bem, que deveria ter paciência
Me questionava se eu tinha certeza que eu o queria por perto, que talvez ainda desse tempo de mudar a minha decisão. Claro, eu disse que sim. Disse que o queria mais do que tudo. Na minha cabeça vazia e egoísta, ter o Diogo comigo era ter minha família de volta. Mais uma vez, ledo engano. E que ingênua fui nessa conversa. Só um minuto, deixa eu ver se está tudo certo aqui com a gravação. Ok. Eu tô descentralizado? Tô indo para cada hora para um lado aqui, não tô? Voltando. Alguns dias depois, Diogo me ligou. Perguntou se podia passar para me buscar depois do meu serviço e eu topei. Ele não se parecia com a pessoa que foi ao Play Center. Ele estava estranho. Me olhava diferente. Para minha surpresa, ele não tinha vindo até mim para falar do nosso filho, e sim para falar de nós. Me pediu desculpas pelo comportamento que estava tendo, disse que não sabia o que estava acontecendo com ele e como ele havia esquecido o quanto me amava. Passamos a noite inteira juntos e ele me deixou em casa na manhã seguinte. Cheguei feliz contando para minha mãe, disse a ela que acreditava que tudo se acertaria, que seríamos uma família. Spoiler, óbvio que não. Eu e o Diogo continuamos nos vendo regularmente, cerca de 2 vezes por semana, mas ainda assim ele estava diferente. Julguei ser por conta do tempo, por ele estar cada vez mais parecido com o pai, nos hábitos, nos gostos, no modo de falar. Ele era uma versão jovem do pai, e isso me assustava. Só conseguia enxergar aquele mesmo Diogo de antes quando o assunto era o nosso filho. Nos momentos em que ele falava do Felipe, os olhos dele brilhavam. Ele sorria com o rosto. Se iluminava, mas assim que o assunto acabava, ele voltava a ser uma pessoa mecânica e fria. Embora não fosse pai no papel, ele se comportava como pai do nosso filho. Ligava para casa várias vezes ao dia para saber do Felipe, ia em apresentações de escola no lugar do Alexandre, ajudava nos deveres de casa, aconselhava. O cuidado era tão grande, ao ponto de voltar para casa certa madrugada em que a Dica ligou anunciando que Felipe tinha tido um pesadelo e chamava pelo irmão. A dor expressa nos olhos de Diogo era latente, quando em alguma comemoração de Dia dos Pais ele não era o homenageado. Conversamos várias outras vezes sobre ele contar a verdade ao Felipe, que já estava caminhando para a adolescência nessa época. Mas Diogo dizia que não podia, que tinha medo da confusão que ficaria na cabeça do filho. Eu implorava para vê-lo novamente, mas ele recuava e acho que no fundo eu também. Felipe era um garoto feliz, tinha uma mãe maravilhosa, uma família estruturada. E eu? Quem eu era? O que eu poderia dar a ele? 1000 coisas se passavam pela minha cabeça. Anos se passaram. Anos, Ana. Eu e Diogo continuávamos a nos encontrar todas as semanas. Nosso contato era cada vez mais apenas sexual. Nunca saíamos para locais públicos, nunca de mãos dadas. Eu sentia que ele não conseguia me deixar partir, mas também não conseguia me assumir, ou talvez não quisesse. Ele me buscava na casa da minha mãe e íamos direto para algum motel. Fazíamos o que tínhamos que fazer e ele sequer se deitava ao meu lado ou me beijava. Parecia, eu percebia pela repulsa no olhar dele após fazermos amor, que ele entendia que estar comigo era algo errado, nojento, mas me deixei levar. Eu o amava de uma maneira tão surreal, tão absurda, que eu fechava os olhos para o quanto eu me objetificava e me menosprezava. Estar com o Diogo era a única maneira de me manter conectada de alguma forma com o meu filho. Nosso assunto se restringia ao Felipe. Muitas vezes eu pegava o meu celular, chegava a digitar o telefone do Felipe, já um adolescente, que peguei escondido na agenda do celular do Diogo. Estive prestes a contar toda a verdade, mas eu amarelava. O que ele pensaria de mim? Eu estragaria a vida dele? A mãe que engravidou do irmão dele quando o irmão tinha apenas 13 anos. Eu sentia vergonha de mim, de quem eu era. Em 2014, acabei perdendo o emprego. Diogo, no auge dos seus 29 anos, já era cirurgião ortopédico e financeiramente independente do pai. Começou a me ajudar,
o que fazia com que eu me sentisse mais suja ainda. Muitas vezes, em nossos encontros semanais, assim que terminávamos, ele se levantava da cama e me fazia uma transferência. E eu aceitava, com o choro entalado na garganta e prometendo para mim mesma que logo eu arrumaria um emprego e acabaria com tudo isso. Mas eu precisava do dinheiro. Minha mãe estava doente, meu irmão viúvo, com um filho e desempregado. Eu era basicamente a fonte de renda da família e eu sei que isso não justifica as minhas atitudes. Muitas noites eu tinha crises de consciência, normalmente depois de cruzar com o Diogo em algum local público. Em geral, ele sempre estava acompanhado de uma mulher diferente e fingia não me conhecer. Eu ligava para ele chorando, brigando, dizendo que não era uma garota de programa e que ele não podia me tratar como uma. Do outro lado da linha, ele soluçava também, justificando que jamais me veria dessa maneira. Dizia que odiava me amar. Odiava não conseguir ficar longe de mim, que o nosso relacionamento era tóxico para ele também, que ele tentava se afastar, mas sentia o meu cheiro, ouvia minha voz, sonhava comigo, que não conseguia se envolver com mais ninguém de maneira duradoura, que enjoava das pessoas, que eu era como uma droga para um viciado. Orava por perdão e para que eu ficasse longe dele, que o bloqueasse, mas eu também não conseguia e assim o tempo passou. Gente do céu. Até que em 2016 eu resolvi dar o basta. Bloqueei ele de tudo, mudei o número do meu telefone e eu sabia que ele não me procuraria na casa da minha mãe. Conheci uma pessoa bacana no meu trabalho, começamos a namorar e noivamos. Dormir à noite era uma tortura para mim. Eu sentia uma falta tão grande do Diogo que o meu peito queimava. Eu sentia falta de saber notícias do meu filho, que já estava com 20 anos de idade. Era um homem lindo, tanto quanto o pai, e seguia os passos do mesmo. Estava na faculdade de medicina e aparentemente gostava da futura profissão. Eu o seguia com uma conta fake nas redes sociais, stalker de novo. Sempre viajando muito, conhecendo o que o mundo tem de melhor, cercado de amigos e diferente do Diogo, não parecia procurar a aprovação do Alexandre o tempo todo. Parecia ser leve e realizado. Depois de uns meses, descobri pela melhor amiga do Diogo, a única que eu conhecia e que sabia de tudo sobre nós, uma pessoa maravilhosa, que o Diogo tinha engravidado uma menina e que iria se casar. Fui logo olhar as redes sociais e vi uma foto do pedido de casamento. Ele, ajoelhado, com uma caixinha de anel na mão, estava lindo, com aquele sorriso perfeito. E a moça, tão linda quanto ele, sinceramente. Combinava muito mais com ele e dava de 10-0 em mim. Meu mundo desmoronou, Ana. Corri para a casa da minha mãe à procura de colo. Minha mãe, que detestava o meu noivo, me culpou, disse que eu abri espaço para que o Diogo colocasse outra mulher em sua vida. Eu rebati. Disse que eu estava cansada de ser tratada como uma amante. Fiquei incrédula com a maneira que a minha mãe estava me tratando, mas ela logo mudou a postura. Disse que eu não deveria me desesperar, que tinha fé, que tudo ficaria bem. Qual foi a minha surpresa quando, mais ou menos umas 3 semanas depois, encontrei essa mesma amiga no mercado próximo ao meu trabalho, e ela me contou que Diogo não só não iria mais se casar com, que Diogo não só não iria mais se casar, como que a ex-noiva dele tinha sofrido um aborto espontâneo. Ana, simples assim. A menina tinha sofrido um acidente enquanto andava de bike pela manhã na Paulista. Se assustou com um ônibus, desequilibrou e se arranhou, mas perdeu o bebê. E logo na semana seguinte, Diogo terminou com ela por causa de um desentendimento qualquer. Segundo a amiga, era como se ele tivesse criado um ranço repentino da pobre garota, mas que não se surpreendia, que quando a oferta é muita, é difícil o homem parar com uma mulher só. Ainda mais ele, que além de ter dinheiro, era bonito. Tipo, ele podia ter a mulher que ele quisesse. Aí é difícil parar com uma só. Peguei meu celular para ligar para minha mãe e contar a novidade. Fiquei chocada.
quando vi uma ligação perdida. Adivinha de quem? Do Diogo. Mais que depressa, eu retornei a ligação e ele já atendeu eufórico, dizendo: Fulana, Felipe acabou de ter uma briga muito feia com Alexandre e aquele velho babaca, vou amenizar o palavrão, tá? Soltou que se o Felipe fosse realmente filho dele, receberia o corretivo adequado. É agora, eu vou contar. É agora ou nunca. Quer vir pra cá? Eu tive que me sentar no chão do mercado, minhas pernas tremiam, eu conseguia ouvir os choros da Elizabeth ao fundo, pedindo para o Diogo pensar melhor, e ele rebatia que talvez não tivesse outra oportunidade. Então tomei a atitude que me arrependo até hoje. Eu arreguei. Eu disse que não, que eu estava noiva, que eu não tinha como contar isso ao meu noivo, que tinha seguido e não olharia para trás. Diogo ficou calado por alguns segundos e então, com uma voz calma, disse que tudo bem, que não tocaria no meu nome com o Felipe e desligou. Minhas palavras não foram de coração, foram por insegurança, por desespero. Aquela noite eu não dormi, eu chorei até de manhã e levei um susto quando, ao nascer do sol, olhei pela janela e vi a Mercedes branca do Diogo parada na porta da minha casa. Desci as escadas correndo e ele estava sentado na mesa tomando café com a minha mãe e tinha um olho roxo. Resultado da conversa com Felipe, que em um primeiro momento não recebeu bem a notícia e saiu no tapa com o Diogo. Saímos para conversar e eu o vi chorar igual criança, Ana, de uma maneira que eu não via desde o dia em que o Alexandre disse que eu deveria tirar o bebê. Ele soluçava até perder o ar e eu tentava acalmá-lo em vão. Ele batia no volante do carro, gritava, estava fora de si. Dizia que não podia perder o Felipe, que o amava mais do que tudo, que era o seu melhor amigo, que ao longo dos anos tinha engolido muitas situações dentro da casa do Alexandre apenas para continuar perto do filho. Passamos o dia inteiro juntos. Estávamos ali novamente como dois adolescentes desesperados com medo de perder o nosso bebê. Ele mais do que eu. Até que de noite o celular dele tocou e era o nosso filho. Preocupado com o sumiço do pai e irmão desde a noite anterior e pedindo para que ele voltasse para casa. Que, independente de qualquer tipo de status, reconhecia que sempre viu em Diogo a figura de um pai e que o amava mais do que qualquer pessoa no mundo. O rosto de Diogo se iluminou, me deixou em casa e foi ao encontro do nosso filho. Eu não tinha coragem de terminar com o meu noivo. Eu o amava, mas ainda assim amava Diogo muito mais. Durante cerca de 2 anos, comecei a viver uma vida dupla. Eu dava desculpas ao meu noivo e dormia com Diogo, cada vez com mais frequência, ao ponto de dormir em casa apenas 2 noites por semana. Eu sei, eu errei, eu traí, eu menti, eu manipulei. Por diversas vezes, Diogo me pediu para assumirmos. Me disse que me apresentaria para Felipe da maneira certa, mas eu arregava. Eu não sabia o que pensar, eu não sabia o que dizer ao meu noivo que já me acompanhava há anos, ou que me acompanha há anos. Tínhamos comprado uma casa na planta até. Eu estava no fundo do poço, mas alguma coisa na maneira fria e repulsiva que às vezes eu notava no olhar do Diogo para mim não me deixava largar tudo para trás, até que um dia Diogo parou de atender as minhas ligações. Capítulo 6. A revelação. Aguenta aí, gente. Deixa eu só ver, tá tudo certo aqui. Vamos lá. A revelação. Eu me desesperei, insisti em ligações, mensagens, fui até o condomínio e não me liberaram na portaria. No auge da minha angústia por pensar que esse sumiço era por causa do meu relacionamento, liguei e terminei com o meu noivo. Por telefone mesmo. O que me fez mais lixo do que eu já me sinto. Mandei mensagem para o Diogo e ele não me respondeu. Minha mãe me culpava todo o tempo, até que em uma atitude desesperada, dei entrada na emergência do hospital, no qual eu sabia que ele trabalhava, após me informar com a recepcionista se ele era o médico de plantão. Por sorte, a ala ortopédica estava vazia e a enfermeira da triagem me aconselhou a esperar dentro do consultório. Diogo chegou a parar na porta quando me viu.
Me lançou um olhar de ódio como nunca antes. Disse que caso eu não tivesse morrendo, era para eu sair de lá e procurar outro local. Eu chorei, implorei para conversarmos e, para evitar um escândalo, ele topou me encontrar na saída do plantão. Esperei por ele na porta do hospital até às 7 da noite e o interceptei a caminho do carro. Ele ia me dar um furo. Entrei no carro com ele e conversamos ali mesmo. Lágrimas escorriam pelos olhos dele, mas não de tristeza, de raiva. Me disse que a mãe dele recentemente tinha frequentado uma benzedeira por achar que Diogo estava com uma energia muito carregada. E qual não foi a surpresa dela quando a mulher disse que a minha mãe e eu tínhamos feito uma amarração para ele. Na hora eu comecei a gargalhar, isso era impossível. Ele era louco? Acreditava em assombração agora? Depois de tudo que a família dele me fez passar, agora faziam ele acreditar que nós mexíamos com magia negra. E aí ele me disse que a benzedeira pediu para que levasse para ele um relógio velho que a minha mãe tinha presenteado Diogo e que aquele seria o objeto da amarração. Diogo, que guardava o relógio há quase 21 anos, o entregou e, segundo ele, depois disso, toda a dependência de mim tinha simplesmente evaporado, que apenas sentia nojo e repulsa. Eu saí do carro arrasada e ofendida. Eu já tinha aturado demais. Eu acabei com meu relacionamento para ser humilhada assim, novamente. Ele acabou com a minha vida de todas as maneiras possíveis e agora mais essa. Fui direto para a casa da minha mãe, indignada demais para derramar uma lágrima. Contei quase aos gritos todos os desaforos que o Diogo tinha me dito, quando minha mãe arregalou os olhos e me interrompeu com a pergunta: "E ele entregou o relógio?" Ana, ali eu entendi tudo. Parecia que tudo fazia sentido agora. Em um acesso de raiva, que eu não me orgulho, eu dei um tapa na cara da minha mãe, que só chorava e dizia que queria o meu bem, que precisávamos do dinheiro. Ana, foi ela. Tudo foi ela. Ela combinou antes, garantindo que eu entregaria o meu bebê por dinheiro, antes mesmo dele nascer. Ela era responsável por essa necessidade tóxica que o Diogo sentia por mim, pelo bebê dele, pelo casamento que não deu certo e sabe-se lá pelo que mais. E minha mãe sentada no sofá chorando e me pedindo desculpas é a última imagem que eu tenho dela, porque eu saí da casa dela para nunca mais voltar. No fim das contas, parece que Deus ainda tinha piedade de mim. Passei 3 anos sem procurar o Diogo ou o Felipe, embora eles nunca saíssem da minha cabeça. Eu me reconstruí, comecei a namorar de novo, até que deixei a culpa e a vergonha de lado e mandei um áudio para o Diogo. Expliquei entre lágrimas tudo o que tinha acontecido depois que nos vimos pela última vez. Disse que eu não tentaria e pedi para que ele continuasse cuidando do nosso filho. Disse que nunca me esquecia de Felipe, embora soubesse não ser digna para ser sua mãe. Que eu amava o meu filho de uma maneira pura e verdadeira e sempre o manteria em meu coração e nas minhas orações. Que eu tinha consciência tranquila por saber que ele era amado e feliz. Ana, imagina a minha sorte quando o meu áudio foi imediatamente ouvido e um número não salvo na minha agenda começou a me ligar. Atendi um pouco distraída e ouvi a frase mais doce de toda a minha vida. "Oi, fulana. Diogo foi pro plantão e esqueceu o celular em casa. Aqui é o Felipe. Ele já me contou toda a história, há um tempo atrás, e tá tudo bem. Eu entendo o que vocês passaram. O que acha de eu te buscar pra gente tomar um café e, enfim, nos conhecermos?" Gente do céu, quantos anos depois, hein? Assombrados. Deixa eu tomar água. Assombrados. Esse dia foi o melhor e mais libertador dia da minha vida. Eu conheci o meu menino, que já era um homem de 23 anos, lindo, lindo, lindo. O mesmo sorriso do pai, mas com um olhar doce, bem-humorado, feliz, extremamente educado. Viajava sempre pelo mundo e quer conhecer muito mais. Recém-formado em medicina, sonha em fazer residência em oncologia.
Não guarda rancor de mim, muito menos do Diogo, pessoa que ele deixa claro ser o seu espelho. Os dois saíram da casa do Alexandre e da Elizabeth e foram morar no interior de São Paulo em 2020. Segundo Felipe, eles querem um tempo só entre eles, para se conectar ainda mais como pai e filho, mas que isso não seria difícil, que no fundo sempre foram. E recentemente Felipe começou a namorar sério com uma colega de trabalho. Começo a pensar que em breve posso até ser avó aos 41 anos. Eu nunca mais vi ou falei com Diogo desde aquele dia dentro do carro do estacionamento do hospital. Soube por Felipe de alguns namoros dele, mas nenhum realmente duradouro. Felipe diz que não fala sobre mim a pedido do próprio Diogo, então eu evito perguntar. O que sei são informações que pego por alto em conversas com o meu filho. Sim, Ana, nos vemos a cada 15 dias. Claro, eu sou apenas uma amiga próxima. A mãe dele é Elizabeth, e não me importo. Ela fez um bom trabalho e já estou feliz demais em tê-lo por perto. Às vezes, de noite, me pergunto se Diogo sentiu algo por mim, ou se era só fruto de alguma amarração que a minha mãe fez. Eu ainda o amo e desejo de todo o coração que ele seja feliz. E é isso, Ana. Desculpa pelo relato giga. Hoje estou em paz. Meu atual namorado sabe de toda a minha história e a respeita. Me sinto leve. Mas fica aqui o questionamento, que quem é a verdadeira Maledite? Ou Maledito? Eu? O Alexandre? Minha mãe? O Diogo? A Elizabeth? Fiquem com Deus, Ana, Mateus, babies humanos e pets e todos os assombrados, obrigada. Agora é só para mim aqui. Ok. Gente do céu. Quanta coisa na vida. Meu Deus, não sei nem o que comentar no fim. Maledite. Ai, ai. Né? Muitos questionamentos, muitas coisas que aconteceram. Deixa aí para vocês comentarem ou não. Vou me abster de comentários aqui, só que, uau! No fim, apesar de todos os pesares, tá tudo bem. Assim, apesar de tudo, né? Pessoal, se forem comentar, por favor, com muito respeito, ok? Beijos para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.